Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. E hoje, para falar de piano, de formação científica na área da música e de equidade nas salas de concerto, está aqui comigo Juliana Nakata. Então, eu sou Juliana Nakata, sou de Porto Alegre, talvez isso apareça um pouco no sotaque. Tá, eu sou formanda finalmente do curso de música da Federal do Rio Grande do Sul, né, o que a gente chama aqui de URGS, porque a URGS, ela antes de ter um F da Federal, ela era URGS, então era URGS, que nem é USP. Botaram um F e a gente só ignorou e continuou chamando de URGS. Ah. A galera de fora geralmente fala, lá na UFRGS, tipo, meu Deus, fala todas as letras separadas, enfim. Eu entrei em 2017, mas aquela coisa, né, a vida tem um seu ritmo próprio. Aí teve pandemia, essas coisas assim, né? E toda uma questão no currículo e de me adaptar. Primeiro ano eu tentei fazer outra graduação junto, e não recomendo, tá? Assim, não faço mais de uma graduação. Tá, fica essa dica aí pra quem entrar em música. Desde o início, eu me identifiquei, assim, mais com a pesquisa primeiro, de cara, assim, porque desde que quando eu era criança, tipo, ensino fundamental 2, assim, eu pensava, nossa, eu gosto da aula de ciências. Só que eu era muito ruim e eu tinha dificuldade. E aí eu pensei, bom, vou fazer jornalismo porque eu gosto de escrever. Só que se pegar lá mais antes, eu sempre quis ser atriz, cantora, bailarina e artista, tudo, porque se o global, ele é ator, cantor e modelo, por que eu não vou querer, né? Claro. Eu queria essa miscelânea aí. Então a arte sempre foi uma coisa muito presente. Fiz aula de piano desde os 7 anos de idade. Hoje eu tô com 25. E aí, o curso de música, ele foi assim, 45 do segundo tempo do terceiro ano do ensino médio. Eu pensei, e se eu tentar fazer? Olha só. Só que você já tinha uma formação longa, pelo jeito. Quantitativamente, sim. Qualitativamente, não. Tá. Entende? Porque eu fazia aula de piano como um hobby, eu não gostava da parte de estudar, né? Entendeu? E, assim, do colégio eu ia bem nas coisas menos exatas. Aí entrei no ensino médio e pensei, caralho, tive aula de biologia, porque aí separou ciências e virou biologia, química e física, né? Aí eu pensei, na real eu vou fazer biomedicina. E fiquei os 3 anos do ensino médio pensando, vou fazer biomedicina. Por quê? Porque eu quero estar nos laboratórios, eu quero fazer pesquisa. Sabe? Faltando 2 meses pra prova específica, eu pensei, e se eu meter aí uma prova específica? Tomei no cu, né? Eu não passei, chorei. Você não passou de primeira? Não tem nem condição. Não, eu tava, tipo, super curtindo o terceirão, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito do colégio. Isso também explica um pouco. E aí, entrei em 2017, quase não passei, porque eu quase zerei física e matemática no vestibular, não pode zerar. Adendo, né? Pensa aí, a pessoa queria fazer biomedicina e física era peso 2, tirando 4 de 25, entendeu? No vestibular. Não tem condição. Mas, enfim, o resumo da ópera é que sempre tive esse apreço pela pesquisa. Mais do que o piano, né? Mais do que o piano, mais do que o próprio piano. Mas ao mesmo tempo, não dá pra ver, mas eu tenho uma tatuagem do leão dos Wildcats do High School Musical. Leão do quê? Desculpa, eu não conheço. Dos Wildcats, que é o time do High School Musical. Daquelas, tipo, signo de escola, né? É isso? Isso. Eu tenho tatuado porque o High School Musical, ele foi muito importante na minha vida. Porque eu tinha 8, 9, 10 anos quando lançou cada um dos filmes. Fui até na estreia de 2008. Eu tô até sentindo o cabelo branco, viu? Que exagero. Sério? Um clique que deu pra mim foi que... Spoiler de 15 anos, tá, galera? O filme, no final, eles estão se formando no colégio. E a Sharpay, que é uma das personagens, ela fala... então eu vou fazer teatro musical como faculdade. Só que, tipo, isso nos Estados Unidos é qualquer
faculdade meio que tem teatro musical, porque eles criaram a Broadway, né? Tem esse fomento. E aí eu pensei, caralho, dá pra fazer uma faculdade de música, então. Eu entrei na URGS em 2017 e eu pensava, caralho, eu só tô na música porque na real não tem teatro musical, sabe? Você pode ser pianista de teatro musical, né? Isso é uma saída. Eu descobri isso faz pouco, sabe? Inclusive seguindo a galera de São Paulo, assim, porque aqui em Porto Alegre é bem pouco. Né? Bem pouco mesmo. Aí eu pensei, tá. Eu entrei em 2017 e eu pensei, meu Deus, todo mundo é muito mais foda que eu no piano. Eu entrei crua, eu entrei sem saber manter pulsação, assim, sabe? Tem maestro que até hoje aí tá nessa luta. Sim. E aí, como desde 2015, assim, eu já me via, digamos, como feminista, né? Claro, primeiro aquela superfície liberalzinha ali, né? Batom, sutiã, essas coisas assim, essas pautas mais do capitalismo mesmo. Aí tu vai te afundando, assim, né? Mergulhando um pouco mais. Mas aí eu pensei, tá, mas só tem Beethoven, só tem Haydn, só tem Mozart. E aí eu cheguei, assim, pra minha professora na época e pensei, tá, eu posso tocar compositoras? Porque, tipo, pra mim foi uma adaptação muito brusca, que vim de colégio particular, né, essas coisas assim. E aí, pra uma universidade pública que é todo mundo, assim, tipo, te joga, vai, tu faz o teu, assim, e te vira. Foi bem difícil, assim, no sentido de... Eu sabia que era exigente o curso, mas não que eu ia tomar tanto na minha cabeça, assim, sabe? Que iam cagar tanto na minha cabeça. Um beijo, URGS. Eu sempre digo que eu gosto mais da URGS do que do curso de música da URGS, sabe? Que a URGS tem um nome e aí te abre muita possibilidade. E aí eu pensei, bom, eu já tô aqui, vou ficar aqui. Primeiro eu pensei que eu não fosse passar do primeiro semestre, assim, porque achei muito difícil, achei... rodei em piano. Rodei em piano muitas vezes. E aí eu pensei, bom, eu não me identifico aqui com Chopin, não me identifico tanto assim com Bach, até achava Bach bem chato, porque... E agora eu entendo porque eu achava chato, porque eu tava começando pelas invenções, né? É bastante didático, mas tu fica um pouquinho cansado das invenções de Bach. Eu pensei, bom, e se eu tocar mulheres compositoras? Porque eu pensei, Julia, e aí, tipo, vamos alinhar a prática com o que tu pensa, assim, sabe? De alinhar a teoria com a prática. E eu pensei, bom, se eu sou feminista e tal, vou tocar compositora. Será que tem compositoras? E aí, a minha professora já era, na época, assim, ligada com isso, mas eu acho que eu dei uma reacendida nessa parte pra ela. Desde 2018, eu acho, que eu fiz pelo menos uma compositora por semestre, assim, né? E isso não era exatamente muito comum, assim. Isso junto com Chopin, com Bach e tal, porque já evoluiu bastante nesse sentido, eu acho, o departamento até. Mas, enfim, e aí eu sempre fui muito curiosa. Chegou um momento que, acho que 2020 ou 21, tava bem próximo dessa minha professora na época, e a Fundação Doni, que é uma fundação britânica sem fins lucrativos, que busca mudança positiva na luta contra a desigualdade. Aqui, tô lendo aqui. Abriu, tipo assim... Tem uma aba que é a The Big List. Aí tem uma lista por século, por década. Muitas compositoras. E aí tu acessa... Nem todas tu vai conseguir encontrar uma partitura, um manuscrito, mas assim, tipo, pra tu saber que ela existiu, pelo menos. E aí, Doni fez esse mutirão de, estamos procurando voluntárias pra fazer esse catálogo. É voluntário mesmo. Me inscrevi assim, pensando, tipo, vou ver qual é que é, eu gosto desse assunto. E quando vê também, né, pode retornar depois, né. Bom, aí eu fiz... E acho que isso foi 2020. E aí, 21, a Gabriela Dilatio, que é gaúcha, inclusive, também, mora em Londres, curadora e fundadora da Doni, me chamou assim se eu não queria fazer parte como pesquisadora remunerada horista, né? É freelancer, né? Parte dessa pesquisa em que a gente pesquisa programas de concerto de orquestras do mundo inteiro para ver quanto por cento tem de mulheres compositoras e quanto por cento de homens compositores. E aí também questões étnicas. E agora, nessa edição que a gente tá fazendo agora, a gente ainda vai detalhar ainda mais a questão geográfica, assim, tipo, mulheres negras, por exemplo, mas mulheres negras de onde? Aí provavelmente vai ser a maioria Estados Unidos. Essas coisas assim. Acho que podia falar um pouco dessa questão da presença das compositoras nos currículos. Aí você pode puxar por essa parte
do currículo de piano que você está acostumada, que tá fresco, tá tudo bem fresco na sua Sim. cabeça e tal. Mas eu pensando de quando eu fiz graduação, era muito pouco. A gente estudava em aula de regência, assim, beirando zero mesmo. Quando a gente ia fazer as coisas, era muito pouco, muito pouco, muito pouco. E já se falava isso, né? Já se tinha esse tipo de discussão, mas mesmo assim, na hora de incorporar alguma coisa na aula, os professores não conseguiam muito, né? Queria que você dissesse como você vê isso e para quem é mais filha da puta mesmo, tentar pensar qual que é a importância. Para que fazer isso? Pô, porque se uma pessoa a mais que não pensou muito sobre isso pode estar imaginando assim, pô, mas já tem o Chopin para tocar, para que vai procurar uma versão mulher do Chopin? Qual que é a utilidade disso, entende? Uhum. Aprendendo a tocar Chopin, você já aprende a tocar tudo. Pra que vai tocar repertório de mulher, então, sabe? Porque tem gente que pode até não falar em voz alta isso. Mas eu tenho certeza Sim. absoluta na hora de programar, faz isso, né? Sim. Quando eu fui me dar conta que eu tava tocando só homens, né? Antes de eu propor pra minha professora, eu fui lá, baixei o plano de ensino da cadeira de piano, né? E aí eu vi assim, qual eram as obrigações e o que era recomendado, o que era obrigatório. E aí só tinha a lista de tipo, compositores recomendados. Ai, Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei essa brecha e pensei, é recomendado, não é obrigado. Aham. E foi assim que eu pensei, tipo, tá, então dá pra colocar uma mulher compositora ali, sabe? Porque, assim, dentro da minha trajetória, foi o que me fez me ficar até o ano de 2023 na graduação, sabe? Porque eu acho que toda a forma como se pensa a música de concerto. E eu acho que isso vai além da URGS, além do. Eu acho que a ideia que se tem sobre música de concerto e as práticas, assim, as relações interpessoais e interprofissionais, assim, que se tem, principalmente. Eu vou falar do piano, que é o que eu mal sei, na verdade, né? Mas é que é uma coisa muito hierárquica e muito. É o intérprete em cima, a plateia embaixo, sabe? Eu nunca me identifiquei, sempre gostei de estar ali exposta e tal, mas de outras formas. E aí, com o piano, dentro do curso, eu tive várias questões, assim, de autoestima e de cobrança que eu pensei, cara, esse nicho aqui das mulheres compositoras faz sentido pra mim, tanto pra eu continuar no curso, acabar e me formar, quanto tem uma demanda aqui que, tipo, a história é escrita pelos homens, para os homens, sobre homens, sabe? De forma geral. Então, eu pensei. Não é que uma composição por uma mulher vai ser melhor ou que ela vai ter uma essência feminina, que isso não existe, pelo amor de Deus. Assim, não tem nada assim, esse Fá maior aqui, ele é especificamente feminino, ele tem perfume de lavanda, sabe? Não é, não tem isso. Só que no momento em que a gente pluraliza dentro do repertório canônico, né? Não tô nem pensando em. Eu tô pensando dentro do erudito, dentro do mais escolástico, assim, de tipo clássico, barroco, romântico. Dentro dessas caixinhas, assim, mais tradicionais. Aham. Se a gente amplia um pouquinho, a gente amplia a visão. A gente amplia tanto a visão do repertório, quanto como que foi a história da música do ponto de vista delas. Por exemplo, a gente conhece Clara Schumann como eu odeio isso, porque pesquisando as orquestras, quando eu vejo Clara Schumann ou em concerto de Dia das Mulheres, e aí quando não é tipo Clara Schumann, Brahms, Robert Schumann, que aí era o triângulo amoroso ali, então tipo é a Capitu e o Bentinho ali, entendeu? Sim. É tipo, guria, mas tu viu o Brahms e a Clara? Assim, sabe? É tipo, mas eles tinham um casinho ali, não sei o que, sabe? É tipo, velha da praça. Tem essa coisa que você puxou aí que é bem interessante, dá propósito para os alunos também. Porque aqui no Brasil, não é todo mundo que tá afim de
ficar tocando só escola austríaca no piano, não. Tem gente que vai se realizar, sim, mas tem gente que entra e logo de cara, no primeiro semestre, perde completamente o propósito de por que tá cursando música. Às vezes, se conectar com os compositores é extremamente importante. Se você não tem conexão com aqueles compositores daquele tempo lá, é muito difícil de você manter um repertório, né? Porque você se doa, vai doar muito tempo para aquilo ali, para aquela música daquela pessoa que morreu a maioria das vezes, né? Sim. Então, para que você tá sentado lá aquele tempo todo tocando aquele bar, né? Às vezes o aluno perde o propósito. Talvez seja importante estudar todas essas caras aí, nem sei se é tão importante assim, né? Às vezes eu me questiono bastante sobre, mas sendo importante, por que não estudar outras pessoas também, né? Por que não testar e fazer valer o nome da universidade, né? De repente, talvez. Sim, né? Eu tenho uma colega, a Isandra Machado, que até tá fazendo uma Eurotour agora, tocando com uma outra galera lá. E ela vai fazer o recital dela, o rolê dela compositores negros. De certa forma, assim, de várias formas, ela não se identifica com as práticas e com as coisas como é pensado o meio da música de concerto. Assim, isso sou eu falando a minha visão do que ela faz, né? Eu não sei exatamente. Aí falem com a Isandra. Mas eu acho que sim, dá um propósito, assim como o aluno que é o aluno diferente que quer fazer música contemporânea, entendeu? Isso, quer dizer, na URGS isso é ser o aluno um pouco mais diferente do piano, porque eu sei que USP tem uma galera... mais normal, entre aspas, fazendo umas aspas, é mais normal. É mais comum, né? É mais comum. Isso. E aí eu acho que sim. Eu acho que eu nunca falei pra ele exatamente, mas aqui fica aberto aí se o Ervino ouvir. Ervino Rieger, que tocou com a orquestra de Botucatu, eu acho agora. Tchaikovsky, concerto Tchaikovsky. Ele tá fazendo mestrado na New England Conservatoire. E eu me comparava muito com ele, porque ele era, assim, muito dedicado, muito bom, tinha facilidade também. E ele entrou comigo na faculdade, só que ele era de outro professor. E isso também faz diferença, né, das diferentes abordagens pedagógicas ou antipedagógicas dos professores. E aí eu me comparava assim, nossa, mas eu quero ter tanto reconhecimento do que eu faço quanto Ervino. Ervino, e eu ficava assim, tipo... Só que aí teve um dia que eu até tive assim... todo mundo me falava, mas teve um dia que eu realmente me dei conta do que me falavam e que realmente fez sentido pra mim. Eu até faltei a aula, assim, porque, tipo, caralho, agora faz sentido. De, tipo, não tinha por que eu me comparar com ele, porque, na verdade, eu não queria nem o que ele faz. O que ele fazia. Eu nunca pensei em ser concertista, em ser grandes recitalistas. Na verdade, assim, como eu entrei com 18 para 19 anos, eu não sei o que eu pensava sobre música. Sobre o que fazer com uma faculdade de música, né? Mas eu sei que era mais fácil eu passar, né, prova específica quando eu entrei, né, naquela época, do que se eu fosse tentar e fazer uma carreira em outra coisa depois e voltar. E aí... Tanto que eu tava fechando um mês de psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. E aí me chamaram pra URGS, eu não pensei duas vezes, até porque a PUC é paga. Mas porque eu pensei, eu sempre gostei muito da área cultural. E ali tava a minha oportunidade, assim. E como a gente também não tem muitas no ensino básico, assim, ensino médio também, pensar sobre cultura e, por exemplo, talvez eu pudesse ter entrado para ciências sociais, por exemplo, e ver a parte de cultura em ciências sociais. Só que, como também não se fala sobre muito humanidades, assim, de forma geral, e aí a humanidades que fica é direito, eu acho. Aí testei música e tô aí me formando. Maravilha. E aí eu pensava assim,
cara, mas eu não quero fazer o que ele faz. Eu, com todo respeito, acho chato. Entendeu? Eu não quero ficar tocando uma música imensa pra tocar 1, 2 vezes com uma orquestra que vai poder me aceitar, sabe? Eu nunca pensei nisso. E também nunca pensei em dar aula, né? Eu sou uma das poucas pessoas da música que atualmente não dá aula, assim, né? Mas porque faço pesquisa. Porque faço pesquisa e, inclusive, fui fazer pesquisa tanto com esse freela, né? Com esse bico do Doni, quanto procurando bolsa de iniciação científica em outras áreas. E aí, por quê? Porque o currículo da URGS de música, assim, entre os professores não tem não tem um incentivo, assim, sabe? Não tem... Não sei, eu não sei dizer de quantos professores se tem essa iniciativa de fazer iniciação científica, de fazer esse tipo de coisa, pesquisa, mas os que têm não divulgam direito, sabe? E aí fica meio no boca a boca dos alunos que já estão dentro daquele círculo do professor, e aí fica meio nichado. E aí eu fui procurar em outra coisa e eu achei a bolsa que eu tô agora, que eu comecei pelo Meninas na Ciência, que é para cursos que tem até 40% de matrículas de mulheres, e música estava em 29%. Nossa. Pra alavancar essas carreiras científicas, né? Eu soube pelo Twitter. Twitter, uma guria que falou assim, gente, minha orientadora tá procurando uma orientanda de música, história, e aí falou os cursos lá que podia lá, que estavam dentro do curso do Meninas na Ciência, né? Pra poder fazer pesquisa. E aí, tipo, na época eu tava no Twitter com o nome assim, tipo, a procura da bolsa de C. Achou. Achei. E aí uma amiga minha me enviou o tweet. E aí eu entrei e agora eu tô aí, sabe? É da educação, mas é uma parte mais política da educação, não tanto de elaborar aula e tal. É mais a conjuntura do privado e do público na educação. Na América Latina. E aí eu pensei, bom, esquerda sou, esquerda vou, né? Foi isso, assim. Eu tinha, assim, desde que eu entrei, assim, eu quero fazer uma iniciação científica. Eu tinha como um objetivo, assim, da graduação, e não, tipo, só pela experiência, não só pelo currículo do Lattes, assim, porque pensando em pós-graduação em música, eu acho que pouca gente faz iniciação científica em música durante a graduação no Brasil, assim, pelo que já me comentaram, que os meus amigos da pós falam, assim, que poucos são os cursos de música do Brasil que tem um pouco mais de tradição, com muitas aspas, em pesquisa em música dentro da graduação, né? É porque é recente, né? Iniciação científica já é uma coisa recente. Daí, quando começaram a incorporar nas faculdades, tem algumas faculdades que não estão muito interessadas, porque leva tempo de orientação, né? Daí tem professor que não quer. Por acaso, aqui na Unesp é bem forte, viu? Olha. Iniciação científica, parte de pesquisa, tá descobrindo ainda. Que a nossa demanda é tão injusta que a gente tem que já chegar na universidade tocando. É uma coisa absolutamente ridícula do ponto de vista público, né? O que se cobra dos alunos chegarem fazendo. E daí acontece uns casos como você entrou muito nova. Eu esperei um pouco, né? Terei um pouquinho mais velha, com uns 22. E daí eu já era muito pessimista, então as coisas não me atingiam muito. Entendi. É interessante você falar essa coisa quando você foi se olhando e descobrindo o que você queria, quais eram as perguntas que você queria fazer, daí vai achando também por onde seguir para responder essas perguntas, né? E tem gente que fica, às vezes, passa a graduação toda frustrado por falta de orientação. Às vezes a pessoa, ela vai tentar trilhar um caminho que é de outras pessoas. Já pensou se você tivesse pego pilha mesmo em algum momento de virar concertista, sendo que é um negócio que te traz um sofrimento, né? Pois é muito doido isso, porque tem os dois lados, né? Esse paradoxo, assim, de essa tradição, ela é tradição por um motivo, mas ao mesmo tempo em que ela é uma lacuna,
ela é uma possibilidade, né? Essa lacuna é uma possibilidade. Então, só que eu não sei como é que em São Paulo, nos outros lugares, mas assim, o perfil do curso de música, do aluno de curso de música da URGS, pelo menos, é entrar, tocar. Que é o que geralmente o músico quer fazer, né? Eu acho que poucos músicos pensam, e se eu for pro meio do mato ver o que tem a ver a música com as árvores, entendeu? Uhum. Que tem umas ideias assim. Tem um colega que tem interesse nesse tipo de coisa. E... Ninguém mais, ninguém menos que Messiaen, né? tipo... tipo, pássaros, definitivamente pássaros, assim, sabe? Essa parte de questionar tanto o conteúdo, quanto o sistema, quanto a grade, quanto o currículo, quanto não sei o quê, isso demanda uma energia, e eu sei porque me estressei bastante com ela, com isso, mas demanda uma energia de tu ficar sempre se degladiando com o que tem, né? E eu entendo, assim, tipo, agora que eu vou me formar aí, vou me formar com um recital que tem negociações ali, que eu consegui colocar um pouco da minha cara, mas também tem um pouco da tradição. Porque eu só quero me formar também. E aí, agora que eu tô finalmente me formando, que eu entendo por que as pessoas não querem questionar muitas coisas, sabe? Porque a pessoa realmente, às vezes, só quer se formar. Às vezes, a pessoa só quer fazer... mas, às vezes, eu acho um pouco... pessoalmente, eu acho triste tu fazer uma coisa sem questionar por que tu faz aquilo. E eu entendo que, assim, estudar instrumento é um negócio muito difícil. Estudar música requer muito saco, muita paciência, muita horas bunda, né? Que nem fala meu amigo. Horas bunda, cara. E aí, se tu for pensar mais ainda o que tá por trás, tipo, fazer todas aquelas perguntas, jargão assim, a quem interessa, ou então, sabe, o que tem por trás da estrutura, não sei o quê. Aí realmente cansa, sabe? Eu até olho pra trás e penso assim, tá, beleza, eu acho que tem gente que usa isso como uma defesa e também como é isso, beleza, não vou pensar sobre isso. E é isso, show. Eu também não fico pensando sobre o som das árvores na música, sabe? Sim. Eu não penso sobre tudo, né? Tipo, não tem como. Durante a graduação, com essa questão de não me identificar com o currículo, de não me identificar com as práticas do curso e de como me parece que funciona a música de concerto, que aí eu virei, tipo... Aí eu fui do centro acadêmico, que também era composto por, sei lá, 4 pessoas. Na minha barra, né, na galera que entrou comigo, eu era tipo, ela vem a Júlia falar das compositoras. Ai, que saco! Ai, manda embora, sabe? Tipo, eu fiz uns eventos, assim, um evento em 2018, pelo Centro Acadêmico de Mulheres, mês da mulher, assim, do Centro Acadêmico Bruno Kiefer, que é o da música. E aí foi isso, assim, só que era sempre as mesmas pessoas e tal. Só que esse é o lado bom de estar bastante tempo na graduação, é que eu vejo o quanto foi gradualmente cada turma aumentando essa pauta, interesse, e já entrando, pensando sobre isso, sabe? Me dá um pouquinho de quentinho, assim, sabe? E aí agora, ontem eu tava vendo até uma mensagem que eu recebi, que teve portas abertas em junho, da URGS, que é atividade para a comunidade geral e tal, externa, para conhecer o curso. E aí eu fiz uma apresentação lá sobre isso, sobre mulheres na música e pesquisa, e sobre pesquisa na música também, né? E ela disse assim, Júlia, tipo, era um salão pequeno, assim, mas várias cadeiras vazias, porque, enfim, é uma coisa muito específica, né? É uma pauta muito específica. E ela falou assim, eu te sigo desde o Portas Abertas e eu quero entrar na música e como é que eu faço, sabe? Então, tipo, cara, dá até dá um pouco de sentido para as coisas que a gente faz, sabe? É muito louco, assim, porque aí
Entre os professores também eu tava sempre me metendo, falando assim, então, eu posso fazer... quando é em aula de História da Música, quando é que a gente vai chegar na Fanny Mendelssohn? Quando é que a gente vai falar na Clara Schumann? E aí, não vai dar tempo. Tá. Mas passou um mês falando só sobre Bach, sabe? Tipo, não podia uma aula de muitas falar, assim, da Clara Schumann. Isso que elas já são as mais manjadas, né? Sim. Se já tá difícil pras mais manjadas, imagina pras outras, sabe? Sabe que quando eu tava fazendo uma disciplina da pós, agora, era uma disciplina sobre sociedades musicais francesas começo do século XX. Então, a Sociedade Musical Independente, por exemplo, que foi fundada pelo Ravel e seus amigos, Roland Barthes, uns caras assim, várias pessoas assim, que faziam estreias de obras, né? Na época que eles eram os contemporâneos. Sim. Era a sociedade para fazer estreia de obras. Pesquisando em banco de dados, a gente começou a ver várias compositoras que nunca ouvi falar, nunca. E um caso muito específico, a gente ficou em choque porque era a disciplina da minha orientadora, da minha co-orientadora, na verdade. Mas a gente estuda um recorte bem específico de música da Primeira Guerra Mundial. E ela estuda a música francesa da Primeira Guerra Mundial. É uma super especialista, referência no tema. E lá tinha uma senhora de nome Alice Sauvrezy, que nunca tinha ouvido falar na minha vida, que tinha peça para coro. Olha! Era regente de coro na França na época, nunca tinha ouvido falar. Uma das coisas que foi importante no catálogo dela foram os arranjos que ela fez de obras de guerra históricas, cantos de guerra de soldados franceses, assim, de 1500 até 1920, uma coisa assim. Uma coisa muito, muito específica, e daí a gente ficou, como que a gente não conhece isso? Sim. Como que a gente não conhece essa pessoa? Porque não é possível, não tinha como passar por tantos anos a gente olhando isso e não sabia dela, né? Uma coisa incrível, assim, fantástica. Às vezes é só numa dúvida, numa curiosidade, e tá aberto não só para ficar pagando pau pros outros, né? Mas para descobrir pessoas que não foram alçadas ao cânone, né? Porque o Ravel tava lá, era amigo dessa pessoa, e ele foi colocado no cânone. Outras pessoas não foram, e algumas pessoas têm razão para não terem sido, né? E daí que a gente já viu que não foi sorte, mas você assumiu logo na iniciação científica uma pesquisa que ficou grande, né? Ficou meio robusta e fez um certo barulho, né? Não foi só pesquisa de iniciação científica dessa de... ou era a freelance que vocês pesquisaram a atuação feminina em orquestras, em programas de orquestra? É que primeiro, assim, em 2017 teve o grupo que agora é o Grupo Sônicas, de pesquisa em música e gênero, aqui da URGS, liderado pela professora Isabel Nogueira, que fez o catálogo das matrículas do curso de música da URGS. E aí, imagina, só expuseram os nomes. Os nomes não, os números de... Em piano tem 20 alunos, 5 são mulheres. E em canto tem 10 alunos, 1 é homem. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Não são exatamente esses números, mas... E aí, isso já rolou um burburinho, assim, no departamento, porque eles apresentaram pros professores do departamento. E aí tu imagina, a galera saiu se acusando, saiu assim, mas o que tu tá falando de mim? Mas o que tipo, mas eu não sou machista. Você só prova homem. Tipo isso, dedo na cara, você só prova homem, não sei o quê. E aí, bom, aí eu tive essa oportunidade de fazer parte das pesquisas do Doni. Assim, no meu ver, não deu tanto barulhinho, assim, não deu tanto burburinho, assim, porque na minha bolha eu tô bem fechada, tá? Então, assim, só tipo, beleza, foi legal, parabéns. Mas
Mas eu acho que muita gente não se dá tão conta, assim, sabe? Porque qual é o rolê de música e gênero, né? Dessa coisa de mulheres compositoras? É que a composição é vista como essa coisa séria, intelectualizada, cerebral, intelectual, que é criativa. E como isso é muito difícil, os homens podem. Porque cultura, criar cultura, é criar algo, é cultivar, né? Vem de cultivar, cultura. Tanto que monocultura, por exemplo, de soja, é uma só cultura, é o cultivo de uma só coisa, né? Então, cultura, né? Só pegando pela palavra mesmo. E aí tem essa... A partir da Revolução Industrial, teve a divisão do trabalho, e aí intensificou essa dualidade entre corpo e mente, natureza e cultura. E aí a natureza é uma coisa que já é dada, né? Assim, natureza, tá ali, beleza. Tá se reproduzindo. E aí as mulheres ficaram com essa parte de reproduzir, né? A gente já, pensando em mulheres cis, a gente já reproduz pelo corpo, né? Pela, né, prole, nesse sentido. Então, é visto como uma atividade mecânica. Então, a reprodução, a execução de interpretação, assim, por exemplo, eu compor e eu interpretar são coisas diferentes. Demandas diferentes, mas no final das contas o que está sendo levado ali é a ideia do compositor ou da compositora. E aí a música, ela é essa ideia que está sendo transmitida. E aí, quais ideias podem ser transmitidas, né? Quem tem direito de criar algo, de ter a sua ideia espalhada, né? Aí tem essa questão de gênero, né? Porque a cultura daí tá ligada aos espaços públicos, porque tem o cultivo, é inventar, é criar, uma atividade intelectual difícil, e aí isso é a composição, né, na música, essa lógica. E a performance é só a execução, né, digamos que o performer, ele é, infelizmente, digamos assim, né, eu vi num artigo, acho que da Catarina Domenici, que ela cita, acho que é a Lydia Guerre, que fala assim que o resumo é: o performer, principalmente depois dessa intensificação da Revolução Industrial e da divisão do trabalho, vira uma imperfeita necessidade. É tipo, putz, a gente precisa de um performer. Vai deixar aí, mas assim, faz estritamente mais parecido com o que tá escrito. Só que, por exemplo, o Schumann, o Robert Schumann, ele é o Schumann. A Clara Schumann, ela é a Clara Schumann. Tipo, pra ela ser identificada como a Clara, ela precisa colocar o nome dela, e o Robert Schumann, ele precisa só do sobrenome. Né? E eu acho que isso não tem nada mais representativo que isso de espaço público e espaço privado, né? Nesse sentido de vida pública e vida reservada, nesse sentido de ideias, né? Só que assim, quem fez o Robert Schumann ter o peso que ele tem foi a desgraçada da Clara Schumann, que não é vista como compositora, que é vista como... ela foi uma menina prodígio, ela foi filha do professor do Schumann, e foi a esposa, burburinhos ali com o Brahms. Então ela tá sempre rodeada dos homens para justificar a existência dela, né? A Simone de Beauvoir até fala, acho que no primeiro livro do Segundo Sexo, que a mulher não é um ser autônomo, ela é o não-homem, né? Então o homem é o homem, pronto. Ele não tem muita explicação, não precisa. A mulher é o que o homem não é o não-homem. Então, nesse sentido, isso se aplica também a Fanny Mendelssohn, que é a irmã mais velha do Felix Mendelssohn, que inclusive assinou muita coisa que ela compôs, que está se descobrindo agora que ela compôs e ele teve que assinar para poder ir a público. Então tem isso, assim. Praticamente um pseudônimo, né? Usava o nome de pseudônimo. Sabe? Então, até a própria Nadia Boulanger, que acho que tu talvez tenha um pouco mais de proximidade. Sim, conheço. Ela foi muito importante como educadora musical, e isso também é um papel super ligado à maternagem, né, das mulheres. A mulher como professora é mais permitido do que compositora, por exemplo, porque tá na linha dos cuidados, né? Uhum. Tu ensinar é um cuidado. E aí a própria Nadia Boulanger, ela foi depois eu fui ver sobre ela, e ela é tipo professora do Stravinsky, sabe? Sim, foi professora de todos os nomes da música que entraram pro cânone, foram alunos dela. Inclusive teve brasileiro também. O Almeida Prado foi aluno da Nádia. Mas só que daí eu quero fazer uma intervenção, porque a Nádia, o nome da Nádia tá muito na minha cabeça, justamente porque nós discutimos ela em aula, né? A Nádia tinha uma irmã chamada Lili Boulanger,
né? Que Sim. faleceu precocemente, porque tinha uma doença que eu não vou me recordar exatamente qual era a doença dela, mas ela morreu precocemente, ela produziu muito, era realmente muito habilidosa, é uma coisa inacreditável. As coisas da Lili são inacreditáveis. É muito lindo. No caso da Nádia especificamente, elas duas eram compositoras. Quando Sim. a Lili faleceu, a Nádia parou de compor para divulgar a Lili. Então, Sim! Sim! então é uma coisa tão inacreditavelmente linda, porque para ela não gastar energia compondo e se colocando como compositora, ela gastou toda essa energia para que a memória da música da irmã dela fosse lembrada. Se não é capaz que a gente não soubesse da Lili também. É capaz. Sim. Sim. E daí a Nádia, realmente, ela se tornou lendária, né? Treinou todo mundo no século XX aí. Ela é do Conservatório de Paris, acho que ela é professora, né? Acho que foi. Não tenho certeza. Mas é tão. Nossa, é tão incrível isso, tão incrível. Porque eu acho que é uma coisa sem nenhum paralelo a história dela com a irmã. É uma história Sim. que não tem paralelo na história da música com ninguém. Eu não consigo pensar em ninguém, assim, ninguém. Mas enfim. Sim, sim, mas mesmo é um caso muito específico, né? É, Não tem, realmente não tem outro paralelo, mas mesmo se tu pegar a Nadia Boulanger e pegar, assim, tá, Stravinsky, beleza, todo mundo conhece, beleza. sim. Não, sim, não. Mas aí, Nada. né, Não, tipo, não tô nem contradizendo nada do que você está falando. sim, Realmente, sim, ela é pensada como a pessoa que deu treinamento para essas pessoas e cuidou para que eles fossem grandes. E essa parte, realmente, de que ela é uma compositora, nem se discute muito isso, né? Mas ela terminar a história dela de composição é um negócio, por vontade própria, assim, é um negócio muito grandioso, assim, inacreditável. não, mas e mesmo como educadora musical, ela é validada por quem ela foi responsável. É verdade, é É isso, verdade. é isso, sabe? Tipo, tá, Nadia Boulanger. Tá, o que que tem? Então, ela foi professora de Stravinsky. Caralho! Sabe? Aham, sim. Tipo, Stravinsky, beleza. Aí ninguém pergunta de quem ele foi aluno, por exemplo. Tipo, Aham. ele se basta sozinho, Sagrada da Primavera, não sei o quê. E aí a Nadia Boulanger, mesmo quando ela é responsável por grandes pessoas que vieram depois, por, por pessoas que contribuíram um monte e que estão dentro do cânone, ela é validada por pessoas pelas quais ela foi responsável. Uhum. Né? Então é tipo, a mulher dentro da música, assim, ela é uma eterna outra, né? Ela não é inteira. Ela tá sempre referenciada por quem tá à volta dela. A gente, mais do que os homens, né? Muito mais do que os homens. Porque, o fulaninho lá, o compositor X, o compositor Y, eles, não, eles super são, tipo, autônomos, digamos assim. Não precisa dizer de quem que ele foi irmão, pai, filho, entendeu? Pra justificar, não, vale a pena, sabe? Tem essa coisa de o pessoal achar que, não, mas música é só som, né? Então, quem fizer os sons bonitos, quem fizer vai dar tudo certo. Não tanto faz se é mulher ou É. se é homem. Daí, quando você vai ver até a audição de orquestra, se você não tiver a audição cega, mulheres não são aprovadas. Isso aqui a gente conversou no episódio do Frequência Dissonante, o quanto aumentou a aprovação de mulheres quando as pessoas não sabiam o que era, Uhum. qual era o gênero de quem estava tocando. Aumenta absurdamente porque quando vê, tem uma desculpa sempre na ponta da língua, né? Sim. Eu não sei o que dizer sobre isso, mas é tipo, realmente, é muito dispar, né? É muito. Eu consigo, assim, não vou citar nomes, pra não me comprometer, porque, enfim, né? Mas
Esse caso de, é um grande compositor, mas assim, não sabe dar aula, eu consigo ver um nome assim, da URGS, que é um grande nome da música de concerto atual, e que dá uma aula assim que cobra dos alunos o que ele não consegue fazer, sabe? Dá uma das aulas super pilares do curso e é super duro, assim, sabe? Sem condições e fora que, assim, assédio moral, Sim. humilhação, essas coisas assim básicas que já tem na música de concerto. Então, além de é bem a linha do se eu sofri e sobrevivi, vocês vão precisar passar por isso também, sabe? Pensando na minha área de atuação, quando a gente está diante de coro, está diante de orquestra, coro principalmente, né? Porque geralmente os coros são mais amadores e tal. Uma coisa que eu vejo com uma frequência é que quando é uma pessoa de uma minoria em frente ao coro, como eu já vi, quando é uma pessoa negra, quando é uma mulher, as pessoas que estão no coro tendem a não chamar de maestro, maestrina. Ou maestra, seja lá o que a pessoa quer ser chamada, né? Porque hoje em dia a gente tá mudando, né? Quando eu entrei era a maestrina, era o consenso. Hoje em dia não é mais, né? Então, coisas que eu vejo assim, por exemplo, ou quando você é aluno mesmo e vai reger o coro, quando você não é o regente oficial do coro. Os alunos tendem a chamar certas pessoas de maestros, mas tendem a não chamar outras. E tendem a chamar outras pelo nome, inclusive propositalmente, como eu já vi. Estar um professor negro diante do coro e tem aluno que não chama de maestro, mas nem fudendo. E daí, às vezes, um aluno assume o coro e os alunos passam a chamar de maestro porque tá na posição de regência. Então, esse tipo de coisa é muito louca. E tem gente que acha que ninguém tá vendo. Tem gente vendo assim. Eu lembro nomes, viu? Eu lembro bem nomes, assim, de pessoas que fazem esse tipo de coisa. É muito complicado essa ingenuidade de achar que porque, por exemplo, a pessoa sabe compor, a pessoa sabe reger, a pessoa consegue estar naquela posição, que ela vai ser validada naquela posição, né? Porque as pessoas estão percebendo quem está ali e o quanto de poder daquela pessoa que está naquela posição elas conseguem contestar na hora, que é como se diminuísse um pouco o espaço, né? Essa pequena provocação, assim, né? Às vezes não é nem de caso pensado, né? Mas essas coisas acontecem, é chato pra caralho. E daí quando você vai ver programa de concerto mesmo, é muito difícil de você ter pessoas de minorias nos programas como compositores, né? Já que estamos falando de compositor, nem falar de intérprete. Sendo que é absolutamente fácil de olhar numa planilha de Excel lá e achar pessoas boas para fazer, né? E dá para achar. E tem gente, tem maestros de orquestras importantes aqui em São Paulo, de outros estados também, obviamente, né? Porque a gente pode ver estatisticamente. Mas que falam abertamente, assim, não dá para programar mulher porque não tem mulher que sabe escrever. Porra. Ah, sim, coitadinhas. Eles falam na cara da orquestra, assim, tipo... E daí, como que você cria um ambiente de respeito com seus pares ali, só com o uso da truculência? Porque daí tem um monte de mulher na orquestra lá para tocar e elas têm que ouvir isso. E daí algumas minas, se não se aliarem a esse maestro também, se ferram. E daí não pode também se doer demais, né? É muito ruim, é muito tóxico mesmo o ambiente, né? Não, e aí falar de números, vou dar números aqui, da nossa pesquisa do ano passado que saiu, a gente analisou 111 orquestras, se eu não me engano. Isso, 111 orquestras. E deu um total... Mundial, né? Mundial, isso. Mundial. Deu um total de 20.400. É isso, 20.400 peças no geral. 87% era de homens brancos. 87. Mulheres brancas mais do que homens não brancos. E aí mulheres não brancas, pior ainda, né? 4, alguma coisa, 2, alguma coisa. E aí, trazendo para o Brasil, aí agora eu vou citar
citar orquestras aqui. A gente pegou 5 orquestras, a Filarmônica de Minas Gerais, a Sinfônica Brasileira, a Sinfônica do Paraná, a Sinfônica de Porto Alegre e a OSESP. Na Filarmônica de Minas Gerais, a gente teve 173 compositores e 2 compositoras. Na Orquestra Sinfônica Brasileira, 85 compositores, 2 compositoras. Tudo isso, e todo compositor não é compositores diferentes, mas toda vez que aparece mesmo nome repetido. Conta também. A OSPA, 135 compositores, 2 compositoras. A Sinfônica do Paraná, 36 compositores e só. Nenhuma compositora. E a OSESP, 474 compositores e 12 compositores. Pioneiro. Das 921 peças programadas para o concerto, menos de 2% era de mulheres compositoras. É muita discrepância. E não é tipo, nossa, as mulheres não têm interesse, as mulheres não sabem compor. Gente, não é isso. Quando a Isis veio aqui, né, quando ela tava no Frequência Dissonante, ela falou uma coisa assim, que foi... Eu vou tentar puxar de memória, porque faz anos já, gente. Houve um episódio que tá lá no ar ainda. Se as pessoas pudessem tirar as mulheres do espaço do coro, também, tirariam, se pudessem. E é verdade. É tão verdade que, historicamente, isso aconteceu. Sim. Historicamente, as mulheres eram proibidas, né? E daí, se não ficar esperto, arruma também alguma desculpa para também tirar essas posições que a gente pensa como, daqui não tem como tirar, não é possível, é muita cara de pau, né? Eu não acho tão impossível, não. E é muito, assim, geração mais nova, assim, não tem tão problema, assim, às vezes é mais os catedráticos, assim. São os catedráticos. Dou essa aula há 30 mil anos, não vou reformular, sou macaco velho já, sabe? Sim. Por exemplo, gosto muito do meu professor de História da Música, mas a única vez que eu ouvi uma compositora ser relevante nos 4 semestres de História da Música foi quando foi a Hildegard von Bingen, que daí não tinha como não falar dela, porque ela que inventou o conceito de autoria, assim, ela que pensou, tipo, gente, vamos botar o nome aqui. Mas é a única, geralmente, que é citada. Normalmente é ela mesmo. É porque, tipo, a gente vai ter que falar dela, assim, sabe? Tipo, a história não tem como não falar dela. Sim. Senão ia falar igual também. E aí também, com essa aula sobre a Hildegard, que a gente sempre pensou assim, quantas músicas que tá escrito anônimo, desconhecido, não poderiam não ser mulheres? Claro que, além de muitas questões serem tradicionais, assim, de música tradicional do lugar, que aí é coletivo, domínio coletivo, assim, sabe? Mas quantas melodias e eu acho que quanto mais antigo atrás, mais vai, acho que mais possível de ser esse o caso de desconhecido, anônimo, porque daí não... É sintomático, né? Anônimo é sinônimo de homem, praticamente, história, né? Justamente por causa daquela fala que você usou quando você abriu, né? Sobre o viés e tal, que a gente tem um viés de olhar a história pela masculinidade mesmo. E eu acho que isso vai além do repertório, isso vai além de... Não vai ser eu, Julia, ou tu, William, que vai... a gente não vai fazer uma grande revolução. Não existe revolução de uma pessoa só, né? De pensar... eu fazendo aqui o meu repertório com mulheres, com não sei o quê, eu vou estar mudando o mundo. Tipo, não... Assim, sim. Problemas coletivos, sistêmicos, exigem medidas sistêmicas coletivas. Né? Não é assim... Julia, mas por que tu não tá tocando mulheres nesse recital dessa vez? Porque eu quero me formar. mas porque, tipo, cara,
não vai ser um recital. Inclusive, tem que se pensar em o quanto provas de mestrado, concursos também não deveriam exigir esse tipo de coisa, né? De mulheres compositoras, tipo, não sei como é que funciona concurso, nunca me interessei, assim, de música, assim, de performance, mas, assim, edital de mestrado. Às vezes, na URGS, sempre se exige uma peça de confronto que vai ser uma brasileira, uma peça de compositor brasileira. E aí poderia ser, de repente, uma música de uma compositora, assim. Não necessariamente trocar um pelo outro, né? Mas, tipo, da mesma forma que tem... Ok, é obrigatório um compositor brasileiro ou uma compositora mulher. Uma reportagem, se depois eu me lembrar, eu coloco no post, inclusive, do podcast, sobre a questão do corpo feminino ser permitido no museu, mas a presença feminina não. Você viu essa reportagem? Já vi isso. Mas eu não lembro de quem era, desculpa, gente. Depois, eu não lembro o título exato da reportagem também, mas eu linko aqui. E agora você falando, com as coisas que você está falando, quando a gente pensa em todo esse cânone, pensar nas orquestras também como se fossem museus de som, né? Museus sonoros, né? Porque no fundo é isso, porque é uma música que já morreu e a gente vem mantendo ela viva através de intérpretes e tal. E daí estamos escolhendo realmente contar a história de algumas pessoas. E é o mesmo problema que essa reportagem levantava sobre por que as artistas mulheres não estão e tem uns homens que sempre estão marcando presença, né? É muito parecido, não tem como ser coincidência, não tem como, é muito forte de evidências em várias áreas das artes para ser coincidência, Sim, né? a mulher, ela pode ser musa, ela não pode ser autora, né? Se a gente vê quantas óperas, áreas, líder, sei lá, contam a história de uma mulher envolvida, não sei quem, em alguma coisa, com um homem, geralmente. E aí, a mulher é sempre a história, mas ela nunca é a perspectiva dela, né? Nunca é a perspectiva de uma mulher contando. Tipo, qual seria... aí uma reflexão meio anedótica, assim, eu acho. Como seria imaginar a história da música se ela fosse contada a partir da visão das mulheres, né? É meio assim o que o filme da Barbie faz, né? Né? É tipo, faz o contrário pra ver se não vai ter problema. Então, muito interessante a conversa. Essas coisas eu acho que a gente tem que tá sempre se questionando, sempre debatendo. A coisa, como você falou, não é uma pessoa só que vai resolver, ninguém individualmente consegue resolver, mas eu acho que, no mínimo, se a gente não tem um certo nível de revolta quando a gente pensa sobre como essas coisas estão estruturadas agora, daí que não rola uma ação coletiva mesmo para que as coisas possam mudar, mesmo que temporariamente, porque nada é garantido. Mas é isso. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigada. Muito boa sorte no seu recital. Vai ser incrível. Agora a Júlia vai passar todas as redes dela que estarão no post dessa publicação. Então, eu sou @nakatapiano no Instagram, no Twitter, /x, /x, Elon Musk que se foda. No Twitter, no Instagram, e se alguém quiser me mandar e-mail, como faziam os egípcios. É nakatapianist@gmail.com, mas assim, tranquila, só mandar uma mensagem ali no direct. Eu tenho uns posts, eu compartilho um pouco do meu processo da preparação do recital atualmente. Tenho alguns posts sobre mulheres na música, um pouco mais organizados do que uma conversa. E sobre as coisas que eu pesquiso, às vezes esses tempos sobre pesquisa no Brasil, assim, impactos, por exemplo, atualização da CAPES, da CNPq, mas muito pontual, assim,
E gatos. Muitos gatos. Gateira também. E é isso. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o contrapontoprofano@gmail.com ou me procura nas redes sociais pelo @will.pedroso, Pedroso com Z, ou pelo @contrapontoprofano, que é onde ficam todos os episódios listados lá, basicamente, no perfil, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Júlia. Muito obrigada pelo espaço. E ficamos por aqui com mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.